Saudações mateiras, irmãos do mato. Pessoal, a gente tem aqui hoje dois acampamentos, duas configurações, né, de acampamento montadas exatamente iguais. A única diferença é o material, né? Essa aqui é uma configuração com uma lona dessas que a gente compra em material de construção, e aquela ali é com uma tarp, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença entre tarp e lona. Na realidade, tarp é lona em inglês. Então a palavra em si quer dizer a mesma coisa. Mas a gente aqui no Brasil se convencionou a chamar isso aqui de lona, né? Um pedaço de plástico, 3 por 3 metros. E aquilo lá de tarp, né? Que é um equipamento feito específico para práticas outdoor. Então ele tem as características necessárias para isso, né? Para a gente poder montar um abrigo com mais facilidade por ele ser um equipamento específico, né? Essa é a definição de tarp e de lona. A gente pode perfeitamente acampar com isso aqui por quanto tempo quiser, deve-se inclusive, porque é o caminho natural das coisas, né? Quando a gente começa a acampar, a gente começa a acampar com o que a gente tem em casa. Então geralmente a gente tem isso aqui em casa, é muito barato para adquirir. Então tu ter um equipamento caro não quer dizer que tu vai ser mais bem sucedido no acampamento ou não. Pode acampar com isso perfeitamente. Se depois de um tempo acampando tu achar necessidade de migrar para um equipamento daquele, pode ser também, mas e tu acampa perfeitamente, né, com isso aqui, bem possível e recomendável, né? Existem diferenças, muitas. A primeira diferença é essa que eu falei. Isso aqui, aquele equipamento é um equipamento desenvolvido especificamente para atividades outdoor. Então ele tem todas essas características, né? Inclusive, num primeiro momento, quando a gente monta a estrutura, visualmente a gente já nota uma grande diferença nesse tipo de montagem aqui, desse tipo de equipamento para aquele lá. A configuração fica mais bem feita, né? E sim, isso para mim faz muita diferença. Todo mundo que acampa comigo sabe que eu estou sempre procurando melhorar, né, a configuração para que fique uma estrutura montada bem bonita aos olhos e eficiente ao mesmo tempo. Então faz muita diferença isso para mim. Aqui já forma um bolsão logo na hora que a gente arma ela, né? Por causa disso, porque ela não tem esses pré-requisitos aí de um equipamento feito específico, né? Ela não tem os ilhoses e nem as tiras de amarração, então eu tive que aqui dar um nó específico, que se tu não sabe esse tipo de nó, né, tu já tem que procurar uma pedrinha ou uma semente, que é como o pessoal costuma fazer. Aqui no meu caso semente não tem, né? Isso aqui é uma mata exótica, tem só a maioria pinos, então não tem sementes e nem nenhum fruto, né, durinho assim que eu possa fazer isso, e também não tem pedra, porque aqui restinga, né? A área é areia de praia, então não tem pedra. Então eu já teria que demorar um pouco mais para montar, se eu tivesse que procurar, né, isso para poder montar o acampamento. Essa facilidade, né, é a primeira diferença que eu noto nesse tipo de equipamento, né? Bem mais rápido montar um abrigo com aquele equipamento lá. Esse aqui é muito mais barato, então um ponto positivo para ele, né? R$30 contra 1.000. Né? Na realidade esse equipamento eu só tenho porque eu ganhei, eu também não tenho condições de comprar ele. E só que tem uma diferença também para o meio ambiente, né? Ao mesmo tempo que um equipamento daquele lá dura 10 anos, 15 anos, esse aqui provavelmente, se tu acampa muito, em menos de um ano ele já vai estar com problema, já vai ter que trocar porque ele é muito frágil, né? Esse aqui, embora num primeiro momento ele é bem mais barato, mas ele gera uma quantidade de material que tem que ser descartado bem mais rápido, né? Então um ponto que para mim é bastante importante, né, ser durável. Essas características da tarp também elas permitem para a gente fazer muito mais tipos de configuração, né, que para mim é bem importante, porque eu gosto de fazer bivac, que é acampar no chão. Então eu sempre mudo uma configuração, né, que já é mais difícil com essa, né, por causa que ela não tem esses pontos de amarrações, né. Há quem diga que esse tipo de configuração aqui é uma coisa mais de cenário, né? Mais para fazer vídeo, que não seria uma coisa tão prática. Por quê? Porque se aqui chove, né, teria que mudar a configuração, né, colocar essas abas para baixo, ou colocar um ponto aqui, né, levantando, como tem aí nos vídeos do canal, essa configuração aqui, né? E só que também
para quem está aqui de perto vendo, aqui tem um bolsão, mesmo assim ia empoçar bastante se eu fizesse isso. Então esse tipo de... Há quem diga que esse tipo de material ele só serve para ser usado com essa aba abaixada aqui. O que vai assim bem contra o meu tipo de acampamento que eu gosto de fazer, porque eu sempre gosto de deixar a configuração levantada aqui para poder interagir mesmo com quem está acampando comigo, né? Ou simplesmente interagindo com a natureza, né? Visualmente, algum bicho que passa. Eu não gosto de ficar enclausurado. Para mim, sim, é muito importante que seja assim a configuração, aba levantada. Mas isso é para mim, tá? O que eu falo sempre nos vídeos. Eu gosto de ressaltar bem isso. Não existe o jeito certo nem o jeito errado. É apenas a minha opinião, né? É apenas a maneira que eu gosto de fazer. Então, para mim é essencial que seja assim. E com aquele tipo de equipamento eu posso reconfigurar rapidamente, né? Se mudar aí de um tempo de sol para um tempo de chuva. Então, para mim é essencial esse ponto, né? Essa versatilidade da TARP. Certo? Uma outra questão também, pessoal, é a questão do peso e tamanho, né? Em termos de volume, elas têm praticamente o mesmo volume, não tem quase nenhuma diferença, tá? E em relação ao peso, tá? Eu também não levei numa balança, mas com certeza essa aqui é um pouco mais pesada, o peso das duas, mas essa aqui é mais pesada, eu acho que o dobro do peso dessa. Isso aqui deve ter umas 400 gramas, e essa aqui tem 900 gramas. Então, com relação ao peso, esse aqui se dá melhor, né? A lona preta se dá melhor do que a TARP. Um outro ponto a ser falado também é quanto aos propósitos, né? Desse tipo de equipamento. O propósito dele é cobrir a gente, né? O local de acampamento. E principalmente com relação à chuva, né? Então, nesse ponto aí, tanto esse equipamento quanto aquele, eles têm a mesma eficiência, né? Nenhum é melhor que o outro. Esses específicos, né? Essa minha TARP e aquela lona, então são bem resistentes tanto a sol quanto a chuva. Não tem diferença nenhuma nesse requisito, né? Tem um outro ponto também bem importante para mim, que é a questão da cor, né? Essa aqui é um equipamento verde, né? Fazendo com que a gente fique bem mais discreto no mato. Aquele lá é preto, fica bem mais quente, e por baixo ele é branco. Se ele fosse só preto já tinha a questão do calor, mas sendo branco, ele acaba que a gente fica muito exposto, né? Dá para ver de longe. Então a questão de tu poder escolher a cor para mim é muito importante. Eu lembro que quando eu acampava com aquelas lonas azuis, né, que tem aqueles ilhoses de metal, que é a primeira coisa que estraga, eu ficava bem chateado, assim. Eu saía de perto do acampamento, olhava aquela coisa azul, assim, ou laranja, que eram as que eu tinha antes, dava para ver de muito longe. Então esse é um ponto que é visual apenas, mas que para mim é muito importante, né? A gente passar despercebido no mato, ser uma coisa mais agradável aos olhos, né? E impactar o mínimo possível até no visual, né? Para mim faz muita diferença. Então são vários pontos aí que a gente falou um pouco. A grande questão, na realidade, é a gente não deixar de ir para o mato por ter um equipamento mais barato ou mais caro. Essa é a grande sacada, né? A gente conversa aí sobre esse tipo de equipamentos para a pessoa poder ter uma noção, né? Uma opinião de quem já acampa há mais tempo, do que eu passo, né? A minha experiência, para a gente poder se basear nisso para talvez adquirir algum equipamento. Eu mesmo olhei eu mesmo assisti muito vídeo de equipamentos agora nessa última fase aí minha, né, de acampamentos, nesses últimos 10 anos, e muita coisa que eu vi não era para minha realidade, nem financeira e nem de logística, assim, né, de acordo com o que eu estava vivendo no mato. Então, o mais importante do que o equipamento em si é como a gente vai se adaptar com aquele tipo de equipamento, né? Para um se adapta bem mais do que para outro. Esse é o principal ponto, assim, não deixar de ir para o mato por não ter um equipamento melhor, digamos assim, mais caro, né?
Então esse é um ponto importante a gente falar, porque hoje em dia um pouco do que está acontecendo é as pessoas fazerem o caminho inverso, né? Primeiro comprar equipamentos para depois ir para o mato. Eu e outras pessoas, a gente tem a opinião bem ao contrário disso, né? A gente tem que ir para o mato ou praticar uma outra atividade outdoor com o que a gente tem. E aí, depois sim, a gente sentir necessidade, adquirir alguma coisa, mas o principal é estar praticando essas atividades ainda. Então, são apenas alguns pontos que eu resolvi abordar sobre a diferença desse tipo de material, né? Comenta aí embaixo com que tipo de material tu acampa e qual que é a tua visão sobre isso. Eu espero ter ajudado alguém com esse tipo de conteúdo. Tá? Eu agradeço a presença de todos e a gente se vê no mato.